Hoje a gente vai admitir o... Ok. Hoje a gente vai terminar as duas bem-aventuranças pessoais que toca a nós o de ser. Vamos reiniciar uma quinta bem-aventurança do que o fazer. Então, ser, nós vamos entender o que nos leva esse estudo a entender que Deus usa as circunstâncias para desenvolver em nós virtudes e nos abençoar e se manifestar uns aos outros. Porque a nossa vida sempre é uns aos outros. O Senhor veio para nos servir e Ele sempre ensinou isso, de fazermos uns aos outros. Sentindo o reflexo da natureza de Cristo em nós. Porque nós temos que aprender cada dia mais a refletir Jesus Cristo no nosso viver diário, através da transformação da nossa natureza humana, parecido cada dia mais com Jesus Cristo, para que realmente o mundo possa ver diferença em nós. E agir a compreender as bem-aventuranças, desenvolver as bem-aventuranças em nossas vidas e mostrar realmente a sensibilidade ao agir de Deus em nós. Então, as bem-aventuranças é realmente algo importantíssimo em nossas vidas. Esse estudo realmente tem me mostrado que realmente é algo que a gente tem que viver no dia a dia, praticar e não somente conhecer. E a gente vai aprender nessa manhã sobre isso. Nós vimos que são 8 bem-aventuranças, 4 pessoais e 4 interpessoais. A gente vai ver hoje o versículo 5, 6 e o 7. Só complementando, o fim desse primeiro bimestre não vai ser a aula de domingo que vem, isso é muito bom. A gente vai terminar, na realidade, no dia 2 de maio, primeiro domingo de maio. Eu até estava conversando com o pastor André, ele vai fazer uma aula especial nesse 2 de maio, com perguntas, respostas, divisão de grupo, para a gente fazer uma recapitulação de tudo que aprendemos. Então, vai ser muito gostoso isso. Então, domingo que vem, a gente vai estar vendo mais 3 bem-aventuranças. Então, a gente viu, então, foco em Deus e foco nos outros. A gente vai ver uma primeira hoje que vai focar realmente no nosso próximo. Mas começamos por Mateus. Abram suas Bíblias lá, 5:5. Para lermos juntos. Olha aí o que diz Jesus. Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O que é herdar a terra? A gente tem que tomar cuidado com os testemunhos de Jeová, que nós vamos viver na nova terra. É verdade, essa nova terra quer dizer uma analogia da terra prometida, do lar celestial, ou seja, nós vamos estar com o Senhor, não importa se vai ser uma terra modificada, o Senhor vai fazer um novo mundo para nós. Então, mas quem vai habitar lá? É alguém que é manso e humilde de coração. Manso do grego, não, para submisso, gentil, não resistente, humilde. Interessante que os judeus esperavam outro tipo de Messias. Muito interessante isso, porque eles não esperavam um Messias manso, como era o nosso Mestre Jesus Cristo. O que eles esperavam? Eles esperavam, talvez, porque eles estavam sob o jugo, não esqueçamos que eles estavam sob o jugo romano, nessa época, quando Jesus veio. E nessa época existiam 4 grupos de judeus, lembram-se disso? E religiosos da época, os fariseus, que eram extremamente conservadores da palavra, do qual o apóstolo Paulo pertenceu a esse grupo. Os saduceus eram mais liberais, e talvez eles aguardassem um Messias materialista, um rei realmente coroado. Eles estavam esperando uma pessoa totalmente diferente do que veio Jesus. Existiam os messênicos, que eram místicos, e esperavam talvez um Messias monástico, fosse para um templo no deserto, alguma coisa assim. Então, esperavam também um Messias totalmente diferente do que Jesus era. E os zelotes, o 4º grupo de judeus da época, dos religiosos, eram aqueles que defendiam o uso de armas.
Os zelotes achavam que Cristo viria um guerreiro, talvez um general, e fosse combater o Império Romano, o exército romano. No entanto, veio um Jesus totalmente diferente do que eles esperavam, e até agora eles estão aguardando esse Messias que não chegou. Mas a palavra mansidão não se trata aqui de boa índole ou educado socialmente, não é ter boas maneiras, não é algo externo que a gente demonstra, mas sim espiritual, interno, de alguém que realmente foi alcançado pela graça de Jesus Cristo. Ser manso não é ser conivente ou ser neutro, ou não ter opinião, ou impassivo. Veja que o nosso Senhor Jesus, que era manso e humilde de coração, ele uma vez entrou no templo e fez ali um escarcéu, né, com aqueles que estavam usando o templo com outros sentidos e outras necessidades. Estavam ali para ganhar dinheiro e não para o louvor ao Pai. Mas aí você pode dizer, mas Jesus não foi manso nesse instante? Foi, porque ele estava defendendo algo correto, estava errado no tempo. E o antônimo de ser manso, o que é? Rebelde, teimoso, arisco. No grego, ser manso era como se domesticasse um animal, como se fosse adestrado, avançado. Não sei se vocês já viram o adestramento de cavalos, como é complicado, né? Ele não quer ser amansado de jeito nenhum, ele é rebelde, teimoso, arisco, do contra, e precisa muito tempo para que possa avançá-lo. Ou seja, ser manso é alguém que tem tem a sua força controlada pelo Espírito Santo e tem o domínio próprio. Veja que quando nós recebemos a Cristo, Paulo fala que nós fomos feitos nova criatura. Então, nós somos avançados, domesticados, mas ainda em nossos dias de hoje, falta-nos entender isso, que realmente nós pertencemos agora ao novo reino, o reino do Senhor Jesus, e devemos ser mansos, submissos, gentil, não resistentes, humilde. Todas essas qualidades, o nosso Mestre Jesus demonstrou na sua vida. E se a gente não for manso, como é que nós vamos herdar a terra? Como é que nós vamos dizer que vamos conviver com ele? Então, precisamos, muitas vezes, ainda mudar nosso modo de ser. Ser manso é alguém que tem a sua vida controlada pelo Espírito Santo, tem domínio próprio. Ser manso é aquele que não reivindica o seu próprio direito. Veja que o elefante, um animal pesadão, ultra forte, mas depois que ele é amansado, ele fica dócil, não se contradiz. Você bota uma cercazinha de arame que ele podia arrebentar tranquilo, ele não faz. Ele aceita essa mansidão. Mas muitas vezes nós, como crentes que somos e como discípulos de Jesus, rapidamente perdemos a nossa mansidão, uma atitude não nos agrada, né? Então, nós reivindicamos logo o nosso direito. Não é assim, espera um pouco. Deixa eu colocar a minha posição. A gente tem que sempre ver a vida de Jesus, o nosso mestre, a quem nós realmente somos discípulos, amamos e seguimos. Ser manso é aquele que não luta para defender seu próprio direito. Veja que Jesus veio à Terra e ele, por nenhum instante, ele usou a prerrogativa de ser Deus. Lembra-se? Muitas vezes ele foi humilhado, foi colocado numa posição realmente extremamente difícil, e ele não dizia, espera um pouco, veja com quem você está falando. Você sabe com quem você está falando? Não deu carteirada em ninguém. Ou seja, ser manso é aquele que não luta para defender o seu próprio direito. Ser manso é aquele que suporta injúrias
e não tem estupim curto. Imagina se Jesus tivesse estupim curto. Né? Espera um pouco. Não. O precipitado não é uma pessoa mansa. Temos que aprender isso. Então, quando alguém lhe diz algo, não seja precipitado e já vá respondendo. Espera, ouça, e muitas vezes nós temos que suportar, abaixar nossas cabeças e entender que o manso não quer dar o troco a alguém. Jesus nunca deu troco em ninguém por isso. Mesmo quando confrontado diante dos principais algozes deles, lembra-se que quando ele foi julgado, o Caifás e todos os religiosos da época, ele continuou manso, humilde, não ergueu a sua voz, não falou, sabe com quem vocês estão falando. Então, o manso não quer dar o troco em ninguém. Aliás, a Bíblia nos ensina que não vos vingueis. Nós não temos que nos vingar. Por quê? A vingança pertence a quem? A Deus, o nosso Pai. A mim pertence a vingança. Essa bem-aventurança toca na essência da vida cristã. Isso que nós temos que aprender, irmãos. Jesus disse que quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra um irmão seu, perdoai. Esse é ser manso. E a promessa, para quem é manso, é ter um descanso com o Senhor, herdar a terra. Ou seja, vamos viver na terra prometida com o Senhor. Alguma pergunta daí sobre ser manso? Abro para discussão, deixa eu dar o stop share aqui, para voltarmos todo mundo. Realmente, isso é uma qualidade fantástica de ser manso, e acho que, como discípulos do Senhor, é incabível a gente ter, primeiro, estupim curto, não aceita desaforo, já vi diversas gente, às vezes, dizendo isso, às vezes, nos nossos grupos cristãos, né? Ah, não, se me injuriarem, eu não vou dar o troco. E isso é, às vezes, comum no nosso meio, né? A gente sempre não quer levar desaforo para casa. Mas, no entanto, o nosso Senhor e Mestre, a quem servimos e a quem seguimos, ele extremamente manso, humilde, não retrucava e agradou ao Pai. Então, quando nós somos mansos, nós agradamos a Deus, o Pai. Deixa eu voltar lá no slide que estamos vendo. O próximo slide fala, então, olha, Jesus foi exemplo e desafio de mansidão. Em Mateus 11, 28 e 29, ele diz, vinde a mim todos os que estão... Quem pode completar? Lembra desse? E? Cansados, sobrecarregados. Cansados. E? Tem mais uma palavrinha. Sobrecarregados. E oprimidos. Lembram? Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, ou opressão do nosso dia a dia. Ele fala o quê? Tomem sobre vós meu jugo e aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde. Humilde e manso. Olha aí. Então, se somos discípulos do Senhor, gente, não é saber o que ele fazia. Poxa, o nosso Senhor realmente era fantástico. Mas se somos discípulos dele, nós, no mínimo, temos que imitá-lo. Já viu? Os discípulos imitam o seu mestre. Procuram fazer tudo que o seu mestre o faz. E eu vejo hoje os discípulos de Buda, por exemplo, e você vai para a Índia, tem muitos discípulos budistas, o cara se veste igual Buda, chinelinho no pé, ou se não descalço, e tenta imitar ao máximo o que o seu mestre fazia. E nós, como os cristãos, muitas vezes a gente olha para a nossa vida, olha para mim mesmo, olha para você mesmo. Nós temos sido mansos e humildes de coração,
Se alguém atravessa a tua frente ou fala algum desaforo para você, você já sai logo retrucando, ou você deixa para lá e o perdoa. Veja, gente, que esses ensinos de Jesus, quando ele senta com seus discípulos, ele estava dando um exemplo de como deveria ser a nossa vida, como devemos nos portar no nosso dia a dia. Então, ser cristão não é só ter um apelido de crente ou a carteirinha da igreja, né? Hoje não faz mais carteirinha, né? Mas teve num passado distante que algumas igrejas faziam carteirinha do crente carregar a carteira. Qualquer coisa, fala, minha carteirinha, eu sou crente dessa igreja. Mas não é isso que Jesus queria dizer. Então, ou... Diga, André. Claro, por favor. Então, eu queria, duas coisas que eu queria comentar, irmãos. Primeiro, assim, eu aprendi um pouco sobre esse negócio de mansidão. Desculpa, eu acho que está muito baixo o pastor André Forcedo. Tá, né? Aqui Aqui é um pouco limitado. Melhorou? Dá para ouvir? Eu estou ouvindo. Bem, tá. Temos... Então, melhorou. Quando a gente pegou o cachorrinho aqui em casa, né? Então agora temos 2. E eu aprendi muito sobre isso porque a gente se apega aos bichinhos, quer o melhor para eles, né? Porém, toda vez que a gente sai para a rua, sai daqui do condomínio, eles têm que sair na coleira. Por que eu sou mau? Não. Porque os cachorros, se deixar atravessar a rua sem olhar, quer brigar contra o cachorro, quer andar um para um lado, outro para o outro. Então eles precisam andar juntos, precisam andar bonitinhos, eu preciso cuidar para que o carro não pegue. Então a gente põe coleira. É interessante que a mais velha é uma cachorrinha, ela é mais tranquila, e o mais novo, um cachorrinho, ele é muito moleque, ele é muito agitado. E já teve vezes de eu andar com ela solta do meu lado e ele com coleira e bem curtinha, né? Então, mansidão, irmãos, está atrelado um pouco a isso. Mas Deus está pondo uma coleira em mim? Tá, tá. Por quê? Porque se deixar você atravessa a rua sem olhar e faz besteira, tá? Você atravessa a linha de ser cristão, toma atitudes por si e o oposto da mansidão, então, a rebeldia, pavio curto, né? Se Deus não põe uma coleira curta na gente, às vezes a gente sai mordendo os outros. Pois é. E não é maldade de Deus, é porque Ele te ama e porque Ele quer o melhor para a tua vida. Por isso que Jesus fala, bem-aventurado, feliz é aquele que não precisa ficar colocando rédea curta. Tá? E isso é o segundo ponto que eu queria comentar. Quando Paulo teve encontro com Jesus na estrada de Damasco, ele ouviu assim de Cristo: dura coisa é recalcitrar contra os meus aguilhões. Eu confesso para os irmãos que eu já tenho mais de 40 anos de vida cristã e eu levei acho que uns 40 anos para entender o que era isso. Tá? O aguilhão é usado quando você conduz um par de bois, um carro de bois. Então você tem uma vara com um espeto na ponta, que é o aguilhão, e conforme o boi vai saindo do caminho, o condutor usa para dar uma espetada no traseiro do boi e ele voltar para o caminho. E tem boi que é mais mansinho e tem boi que é mais rebeldinho. O rebeldinho leva mais espetada. E foi exatamente isso que Jesus falou: Paulo, até quando você vai ficar dando coice, vai ficar saindo do meu caminho, e eu vou ter que ficar espetando o teu traseiro com uma agulha? Não é mais fácil você se submeter à minha vontade? É aí que ele entendeu quem era Jesus, se entregou a Cristo e foi quem foi, né? Então, uma coisa que o pastor Rubens colocou muito importante é o seguinte: o animal
domesticado, ele não perde a sua força, não perde a sua potência, seu potencial. Ele tão somente a coloca a serviço do seu mestre. Você não vai se anular por ser manso. Simplesmente você coloca a sua força, seu potencial, a sua garra, a sua vontade de fazer as coisas nas mãos do mestre e deixa ele te conduzir. É isso. Obrigado, pastor André. Alguém quer fazer algum comentário ainda mais sobre isso? Que somos adestrados? Fala, Arnaldo, diga lá algo. Eu penso que a mansidão é uma atitude inteligente, né? Porque você não age instintivamente, né? Você não, ou melhor, você não reage, né? Porque normalmente a gente tem uma tendência a reagir. Alguém te agride, seja fisicamente, seja verbalmente, você já quer retrucar, né? Se de alguma forma você quer reagir. E a mansidão te faz você realmente refletir, faz a gente entender o que Jesus quis dizer lá na cruz quando ele disse assim: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Se a gente entender que a gente tem que reagir à mesma altura àquilo que as pessoas fazem com a gente vai estar o tempo todo se expondo com as pessoas, né? Verdade. Verdade. Vê quem vai dizer. Leandro, quer dizer alguma coisa? Pastor, eu acho que... Está ouvindo aí? Estou? Muito bom. A mansidão, ela tem muito a ver também com a questão também até de serviço também, né? Nós somos mansos por opção também, porque é melhor ser manso porque Jesus é quem nos defende a nossa causa, né? Então é melhor... Eu geralmente, na minha vivência, eu prefiro perder, porque e não ficar arrumando uma confusão. Essa semana eu fui numa empresa e a pessoa falou assim: eu detesto o cliente. E eu fui prestar serviço para ele durante 3 dias. E totalmente rude, né? E aí eu falei para ele: olha, você vai ter que me tolerar aqui, eu vou te amar da mesma forma. Né? Você gostando de mim ou não, porque eu sou bem crente também, né? Aí isso desmontou ele, no final das contas virou um amigo, né? Ai, amém. Verdade. Poderia retrucar e falar outra coisa, mas eu preferi tratar com mansidão, isso resolveu a situação. Amém. Por isso que é bom aprender a questão da bem-aventuranças. No nosso dia a dia, a gente vive isso. E o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, está nos ensinando nessa manhã, que não vale a pena brigar contra o cabresto, né? O pastor André falando do aguilhão. A gente só vai levar porrada, não adianta. Então, ou a gente realmente se converteu e mudou de vida e estamos cada dia mais aprendendo a viver como Jesus viveu, de ser manso, humilde, de não levar desaforo para casa, isso não é a atitude de Jesus, não é a atitude de um cristão. Não, você deu, levou. Então, isso que o Leandro falou, o Arnaldo falou, realmente. Mas a gente ainda vê no nosso meio pessoas que precisam aprender. Por isso, a escola bíblica, com esse tempo tem para a gente aprender e discutir como ser melhores cristãos no nosso dia a dia, porque isso agrada ao Pai. Quando as nossas atitudes não refletem Jesus Cristo em nossa vida, quem a gente desagrada? Desagrada a Deus, não importa quem eu agrade. Mas se o Leandro falasse, eu também não gosto de cliente, ficasse na dele, ele ia agradar o cara, tá certo, Leandro? Mas estava desagradando a Deus. Então, a quem importa a gente agradar ou desagradar? Então, gente, é o que é a esperteza nossa que nós temos que aprender a viver o cristianismo. Porque falar que você é crente, falar, eu também não gosto, e sai e fala, o cara falou mal, você também continua falando. Que atitude é essa? Então, as nossas atitudes têm que refletir o viver do nosso mestre.
Ué, somos discípulos dele. Temos que parecer com ele o máximo possível. E o nosso mestre era um cara extremamente manso e humilde. Levava desaforo? Levava. Quantas vezes os judeus da época falaram, esse cara não sabe o que faz, está falando. Ele virava as costas e ia falar para o outro povo, a quem queria ouvir a graça de Deus. Então, a gente tem que sempre focar em Jesus Cristo. Foque a sua vida nele. Não foque em líderes, em pastores, porque todos nós somos falhos. Quando você foca em alguém, e eu lembro disso, talvez vocês não são dessa época, então, talvez o Cláudio, o Arnaldo lembra de Jim Swaggart, lembra dele? Jim Swaggart, grande pregador americano. Olha, era ouvido aqui no Brasil por milhares de pessoas. A minha mãe, da Assembleia de Deus, não perdia um culto dele na TV. Mas quando o cara caiu, um monte de gente vai falar, se até o Jim Swaggart aprontava, então, mas onde está focado o seu alvo, a sua fé? Não em homem, gente. É Cristo. Então, todos nós somos falhos, podemos cair, mas quando você foca em Jesus Cristo, que é o nosso mestre e Senhor, aquilo que o pastor André falou, o Senhor é aquele que comanda, certo? Quando a gente domestica um cavalo ou faz de um animal que era extremamente bruto, ele vira para o nosso comando. Nós o comandamos, fazemos com ele o que a gente quer. Mas, nas mãos do nosso Mestre Jesus, que nós nos tornamos discípulos dele, propriedade dele, aliás, a palavra diz, Pedro fala que nós somos comprados. Somos propriedade dele. E ele não pode fazer com a gente o que ele quer? Ah, não, mas veja os meus direitos, veja o meu bem-estar. Então, ser cristão é dispor aquilo que Paulo falou. Para mim, o viver é Cristo. Pronto. O nosso viver é Cristo. Nós já morremos para o mundo. Mas muitos de nós não aprendemos ainda isso, ser cristão. Gostamos de ter o título de crente, mas não cristão. Crente, a gente precisa tomar cuidado, porque sabe que Satanás também crê. Ele crê que Jesus salva, não crê? Mas ele segue? Não. Então, muito cuidado com isso. Todo mundo crê. Então, você vai falar de alguém para cristão? Eu creio realmente. Mas não segue a Jesus. Não quer renunciar ao seu eu. Então, essas bem-aventuranças vêm muito a calhar para a gente realmente aprender aquilo que a gente fala que é e não vive, mas temos que viver. Espelham-se em Jesus Cristo. Voltamos lá, então. Próximo slide. Só para fechar essa Fala, parte. pastor André. Que bicho que é, gente? Vamos lá. Que é teimoso, é rebelde, que dá coice, que é sinônimo de fazer a coisa do seu jeito, que às vezes empaca. Que bicho que é? Bicho homem. Não, de quatro patas. É o burro. É o burro. Olha o orelho. Burro. Pois é. Ou você é manso ou você é... Burro, né? Fica andando com as próprias forças. É verdade. Segue a vida. Vai lá. Mas veja, o que podemos aplicar de ser manso e humilde? O descanso da alma vem ao colocar suas necessidades, lutas, petições no altar de Deus, aos pés de Cristo, confiando que Ele agirá. O descanso da alma vem de não gastarmos energia combatendo contra a vontade de Deus, gente. É aquilo que o pastor André também falou, né? Recalcitrar contra os agrilhões. Ou seja, não adianta, gente. Se nós somos dele, ele vai nos guiar. E a gente tem que entender que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Ele não te leva para o abismo. Fique tranquilo. Se você realmente tiver a sua vida controlada por Deus, o Espírito Santo está em você e você foca em Cristo,
só tem coisa boa para acontecer nas nossas vidas. Ah, mas posso passar humilhações aqui? Mas o que é isso daquilo que nos espera? Que comparação tem? Nenhuma. Ou seja, o pouco que nós sofremos aqui, passamos algumas desilusões, é nada em vista do que nos espera na glória, em viver com Ele. Então, vale a pena ser manso e... Oi, pastor, desculpa, eu apertei o botão errado aqui. Precisa só tirar do mudo. Pastor Rubens, apertei o botão do mudo sem querer aqui, desculpa. Isso. Agora vai, desculpa, gente. Vamos lá. Para pensar, como podemos estar combatendo contra Deus um determinado assunto? Ou seja, bater no ferro, né? Você não vai mudar a mente de Deus com algo que Deus não quer. Como diferenciar? Olha aí, a persistência na oração de uma atitude de rebeldia. Lembra que o pastor André falou do burro, né? O burro persiste em não aceitar. O que acontece com ele? Apanha, leva pancada, até que ele seja totalmente domado e aprende a confiar no seu dono. Então, nós temos que aprender a confiar que Deus está conosco e nada do que a gente possa de mal acontecer conosco não esteja na direção de Deus. Isso é importante para a gente pensar e agir. Mas a segunda, ou seja, a quarta bem-aventurança, os que têm fome e sede de justiça, que é muito legal. A outra bem-aventurança pessoal, né, que as outras vão falar interpessoais. Não é justiça social que é necessária, mas o quê? Espiritual. O contraste surge quando vemos que a nossa justiça é falha, ou seja, quando merecemos entrar na glória? Não. Somos justificados por Cristo pela fé, Paulo diz. Ninguém é justificado por obras, ninguém é justificado por ter muito dinheiro, por ter pouco dinheiro, por ser pobre ou por ser rico. Mas é ter fé em Jesus Cristo. Aqui a bem-aventurança é o que é justificado, o bem-aventurado é aquele que foi justificado, comprado, pago perante Deus. Lembra do fariseu e o publicano que foram orar? O fariseu, Senhor, obrigado por isso que eu dou, por um dízimo disso, aquilo. Ou seja, se colocando diante de Deus e tudo aquilo que ele fazia, ou seja, Deus, olha como eu sou um cara legal. Dou dízimo até do cominho, né, que é um negocinho pequenininho. Olha, faço isso, ajudo o pobre, ajudo... Já o publicano, coitado, nem erguia a sua cabeça. Qual a oração dele? Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Pergunto, quem Deus ouviu? O cara que se achava diante de Deus ou aquele que achava que não era nada diante de Deus? Então, que a gente aprenda a orar. Os que têm fome e sede de justiça, eu gosto muito de John Stott, que foi o capelão da rainha da Inglaterra, né? Já morreu há algum tempo atrás. Um dos seus livros, ele fala sobre essa bem-aventurança, e ele fala de 3 aspectos de justiça, que tem fome e sede de justiça. A primeira justiça legal, trata do nosso relacionamento com Deus, que Paulo fala que todos pecaram. E qual o salário do nosso pecado? É morte. Mas Deus mandou o seu Filho para morrer na cruz e levou o escrito dos nossos pecados, ou seja, da nossa dívida, e nos justificou de todos os pecados. Então, esse é o legal. E segundo, John Stott fala da justiça moral. Aquele que ama a justiça moral é aquele que ama a Deus, anseia por obedecê-lo
e ama a pureza e anda segundo a vontade de Deus. E a terceira, ele fala da justiça social. Vivemos em um mundo injusto, principalmente nos nossos dias de hoje, e que o ímpio, ou aquele que rouba, ou aquele que comete crimes, são aplaudidos. E o justo, muitas vezes, ele é escorraçado e perseguido. As sentenças são compradas, os tribunais hoje se corrompem, juízes vendam as suas decisões, você pode comprar uma decisão do juiz, você pode se safar, se você pode pagar muito por um bom advogado, ou seja, uma justiça totalmente diversa daquela de Deus. Mas quem tem fome em justiça social não aceita. Ele abomina o mal, exige justiça nos tribunais, exige que sejam feitas leis mais justas para o povo. Mas ele segue dizendo que o que seria fome e sede de justiça? John Stott diz que um morto não tem apetite, tá certo? Como tem fome de justiça? O morto não tem. Portanto, aquele que ainda está no pecado não tem fome e sede de justiça. Ou seja, as pessoas que ainda não conhecem a Cristo vivem se debatendo aí, realmente. A justiça? Não. Ele não está nem aí com a justiça. Está preocupado o que vão dizer de mim como juiz, o quanto é a minha parte em dinheiro para eu julgar. Claro, você fala, mas todos os juízes são assim? Não. Tem as exceções. Mas quando nós nascemos de novo, devemos aspirar pelas coisas de Deus. Esta é a nossa marca. Então, ter fome da justiça, quem não tem a Cristo, quem está no pecado, Paulo diz que está morto. E nós estávamos mortos no pecado. Mas, depois que aceitamos o nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós vivemos de novo. E, por outro lado, a falta de apetite é uma doença. As pessoas querem diversão, entretenimento, não alimento espiritual, não conhecer a palavra. Olha aqui para a nossa classe. Pergunto para vocês, nossa igreja, ontem nós tivemos uma reunião com o professor Grave, diz que temos aí, já passamos de 1.200 ou 1.500 membros. Pergunto, devia ter uma disputa aqui nesse quadrinho do nosso vídeo de pessoas querendo entrar. 500 pessoas querendo ouvir a palavra e aprender da palavra. E quantos somos? 20. Cadê a fome e sede de justiça? Não tem. Quem não tem fome e sede de justiça tem inanição espiritual, diz John Stott. Tem pessoas que se alimentam apenas uma vez por semana. Qual é o nosso alimento? É a palavra de Deus, não é? Tem gente que não lê a Bíblia a semana toda, gente. Mas vem, e agora assiste o culto pela internet, nem se mostra. Está muito cômodo. Cadê a sede e fome? Não tem fome da palavra de Deus. Oração, então, se ora uma vez por semana, quando muito. A gente tem que tomar cuidado, o que ele fala, o cuidado da morte nas panelas. Que tipo de alimento estamos ingerindo? Estamos aprendendo realmente a palavra de Deus? Estamos preocupados em aprender? Poucos estão. Mas gostamos de mensagens que são centradas nos homens. E alguns pastores dizem que estamos aqui para atender a freguesia, o que eles querem ouvir. Milagres, prosperidades, curas. Isso está cheio de gente que quer ouvir. Cuidado, pois este, gente, não é o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus não prometeu que, olha, aqueles que me aceitarem terão tudo na vida. Terão prosperidade, não vai mais ficar doente, milagres na sua vida a todo instante. Não.
Sabe o que Jesus falou? Exatamente o contrário disso que os pregadores pregam hoje. No mundo, tereis o quê? Aflição. Estar aflito. Nós passamos nesses instantes por aflições, não estamos? Vemos o pastor André aflito com a sua doença, alguns pastores internados, alguns irmãos nossos que perdemos. Estamos aflitos para tomar a vacina, a primeira, a segunda dose. E Jesus disse isso. No mundo tereis aflições. Mas, por outro lado, ele continua, não parou ali. Mas tendes bom ânimo. Ou seja, não ficam angustiados com isso. Olhem para mim. E eu estarei com vocês. Então, que a gente não perca essa esperança. Então, o Evangelho de Jesus Cristo não é esse de milagres, prosperidades e curas. O apetite é o desejo real das nossas vidas. Ninguém vive sem pão e água, que são necessidades essenciais e básicas nos nossos dia a dia. Mas há pessoas que desejam apenas as bênçãos de Deus. E não Deus. As igrejas estão cheias. Vejo essas igrejas que pregam milagres, curas. Não estou dizendo que Deus não faça milagres e cura, gente. Ou prosperidade. Não estou dizendo que Deus não vai dar prosperidade para nós. Mas tem gente que só quer isso, não quer o Deus da prosperidade. Deus é apenas para ele, sabe o quê? Um instrumento para me dar aquilo que eu quero. Olha que cuidado. Então, nós temos que ter cuidado com o nosso apetite hipócrita. A Bíblia fala de algumas pessoas. Uma que eu fui ver foi Balaão. Balaão disse que queria a morte dos justos, mas não queria viver como os justos. Então, a gente quer a bênção de Deus, mas não quero viver a vida com Deus. Eu quero ser abençoado, mas não quero ter que pagar o preço. Alguns querem apenas o seu bem-estar, querem Jesus, mas não querem deixar seus pecados, porque se eu for ter que andar com Jesus, segui-lo como discípulo, eu vou ter que abandonar um monte de coisas que eu faço. Não, isso não. Mas que eu quero Jesus, quero. Se você perguntar para qualquer amigo teu, não cristão, e perguntar para ele, você conhece Jesus? Conheço, é um cara legal? Pô, foi um cara fantástico. Mas não quer seguir. Então, o verdadeiro apetite quer todos os dias ter mais e mais de Deus. Quero cada dia mais conhecer a sua palavra com ele. Isso está complicado. Lembra que Davi disse, a minha alma tem anseio de Deus. Davi ansiava cada dia mais procurar Deus, falar com ele, conhecê-lo. E nós? Quando eu olho aqui a nossa presença Mas cadê os outros? Onde é que estão? O desejo de conhecer a palavra, conhecer um pouco mais de Deus. É complicado. Mas Jesus não falou em maioria no céu, não era um lugar onde estaria a maioria, mas apenas os escolhidos. Aprendam isso. Como nós podemos aplicar para hoje? Peço humildemente que Deus remova minhas falhas de caráter. Isso é falha de caráter, gente. Não querer conhecer mais a Deus, não querer fazer a sua vontade, não querer se alimentar da sua palavra. E voluntariamente me submeto às mudanças que Ele queira fazer em mim, celebrando a recuperação. Então, nós temos que ser humildes e reconhecer Deus. Eu realmente tenho buscado mais aquilo que me agrada. E muita gente, quando tem um culto presencial, estão ali para se agradar. Não estão lá para... Você vai à igreja para quê? Porque eu vou, porque eu gosto do coral, da banda, os hinos me encantam. Mas espera um pouco.
Você vai à igreja para ficar alegre pelos hinos que te emocionam, ou você vai à igreja para louvar o Senhor, agradecer-lhe pela semana, pelo dia? Veja que há uma diferença aí entre aquilo que eu faço e aquilo que eu sou. Então, ser cristão, ser discípulo de Jesus, é muito mais do que isso. Mas vamos um pouco adiante. Por último, agora a gente vai entrar nas interpessoais. Deixa eu dar uma olhada no horário. Pastor Rubens. Fala, pastor. Vamos lá. Irmãos, então Deixa eu aqui... voltar. Isso. Que uma vez eu já falei, inclusive... Não, pode deixar aí, né? Essa mesmo. Essa mesmo. Deixa aí mesmo? Não, o que estava falando ali da... Não, essa virada que a gente tem aqui, que é a quinta bem-aventurança, né? Irmãos, vale a pena esclarecer que eu estou nessa posição aqui para segurar o microfone perto da boca, tá? Não é que eu estou orando enquanto está na aula, nada assim, tá? Não é excesso de misericórdia e de santidade, não, viu, gente? Pelo contrário. Bom, então, o que acontece? Vamos lá. A gente passou de 4 bem-aventuranças pessoais e agora entraremos em 4 bem-aventuranças interpessoais. Ou seja, até então Jesus estava falando, se você dentro de você for assim, você será abençoado. Se você for assim, você será feliz. Se você for assim, será diferente. Tá? E aí ele começa as outras 4, então, que a gente começa agora, o terceiro ponto da nossa aula. Semana que vem teremos as outras, tá? Então ele começa a falar, opa, mas espera aí, você não é uma pessoa sozinha no mundo, mas você se relaciona com outras pessoas. Então, se você quiser ser feliz, se você quiser ser bem-aventurado, se você quiser ser beato, e outras expressões mais que nem a gente falou na primeira aula, então você precisa se relacionar adequadamente com as pessoas. Não adianta você, por dentro, ter buscado a justiça de Deus, você ser manso, você ser humilde, e etc, 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 sendo que no teu relacionamento as coisas estão quebradas. Então aqui começa um segundo ponto, uma virada nas bem-aventuranças, que não somente nos examinarmos coração adentro, mas examinarmos coração afora. Olá, pastor, contigo. O versículo 7 de Mateus, aliás, nós não lemos os 6, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ou seja, quando você busca, só terminando, fome e sede de justiça, se você busca conhecer a palavra de Deus, você está se alimentando. Então, é isso que Jesus disse, que se nós buscarmos conhecer a sua palavra, quem tem fome e sede, serão fartos. Agora, muitos não são fartos porque não buscam. Se eu tenho fome, eu vou atrás de achar comida, tá certo? E assim é todo o povo, que sente fome sai procurando. Quem está no mato sai procurando algum bicho para caçar, para ele comer. Mas não é assim que vivemos hoje. Ou está todo mundo totalmente saciado, não precisa mais conhecer, ou realmente são preguiçosos, aí vão passar fome, não vão ter essa bem-aventurança, não vão ser fartos, porque não buscam, não procuram. E o Senhor diz que buscar-me-eis e achareis, mas temos que buscar a presença do Senhor. Mas então começamos as 4 primeiras bem-aventuranças que a gente viu, Jesus tratou de ser, de nós sermos. Agora ele vai tratar da relação com o próximo, de fazer. Ou seja, agora a ação. Interessante que na época de Jesus, os judeus eram totalmente hipócritas e egocêntricos. Veja a vida dos principais na época. Jesus chegou a falar que eles eram sepulcros
caiados, bonitos por fora, branquinhos, mas por dentro podres. Ou seja, eram totalmente hipócritas. Falavam uma coisa, mas não viviam aquilo que falavam. Então, o nosso é o dever de ser misericordioso. Olha, vocês têm que ser misericordiosos. E qual a recompensa de ser misericordioso? Itamar, qual a recompensa de se sermos misericordiosos? Qual a recompensa que Deus fala, que Jesus está dizendo? Herdaremos o reino de Deus. Não, olha o versículo 7. Se somos misericordiosos, obteremos misericórdia. Veja que nós queremos misericórdia do Senhor, sim, mas muitas vezes não somos misericordiosos com o nosso próximo. E Jesus vai falar depois, um pouco mais para frente, uma parábola aí do cara fantástico. Lembra que ele fala de uma parábola do cara que devia 10 mil dinheiros, não sei que dinheiro era, denário, 10 mil dinheiro para o rei. Aí o rei chama o cara para prestar conta e prometeu para ele, olha, eu vou te lançar na cadeia porque você me deve 10 mil dinheiros, não me paga, você, toda a sua família, mas esse homem talvez tenha se ajoelhado diante do rei e falou, rei, misericórdia, tenha misericórdia de mim, eu não tenho, mas prometa que vou te pagar. O rei olha para o cara e fala, não tem nada, coitado. Ok, eu te perdoo. Vai em paz, meu amigo. Vai embora. Aí esse cara, olha o que Jesus fala, esse cara vai e encontra um outro que lhe devia 100 dinheiros. Ou seja, 10 mil, 1%. O cara devia 1% daquilo que ele devia para o rei. E o cara falou, não, você tem que pagar, senão eu vou te meter na cadeia. E o cara não tinha, falou, não, seja generoso comigo, tenha misericórdia de mim. O cara falou, não, você me deve, tem que pagar. E jogou o cara na cadeia por 100 dinheiros. Alguém que tinha visto aquilo que o rei tinha feito, foi e contou para o rei, olha, lembra aquele cara que o senhor perdoou, que devia 10 mil dinheiros? Lembro. Então, ele encontrou um outro amigo dele que devia só 100 para ele, não teve compaixão, misericórdia nenhuma e mandou colocá-lo na cadeia. Ah, é? Ah, traz ele de volta aqui para mim. O cara passou um carão diante do rei. Ele falou, cara, eu não te perdoei os 10 mil, você não pode perdoar os 100 do teu amigo? Faz o seguinte, vai me pagar com juros, correção monetária que você me deve, até o último centavo. O que podemos aprender com isso? Se nós pedimos misericórdia do Senhor, e eu não tenho misericórdia com o meu irmão, ou com um amigo, ou com uma pessoa que está passando necessidade, me pede um pão para comer, como é que eu posso receber misericórdia de Deus? O que significa misericórdia, então, para nós? Em outras palavras, é lançar o seu coração na miséria do outro. Se coloca no lugar do outro que está precisando, miserável. É a capacidade de ser misericordioso, é a capacidade de entrar na pele da outra pessoa que está necessitada. Ver alguém necessitado de alimento, não dizer, cara, procura lá a prefeitura ou lá a igreja, que talvez você consiga alimento. Não. Divide o que você tem ali na hora com ele. Isso é ter misericórdia. Não fala, vai. Lembra que Tiago fala, se o teu irmão vai pedir, dá um tapinha nas costas, fala, olha, vai para frente. Não é assim. Ver alguém solitário é fazer-lhe companhia, não dizer, poxa, cara, eu estou contigo, você realmente é complicado a vida. Mas não gasta um tempinho de estar com ele, de ouvi-lo. Ser misericordioso é ter o ouvido atento àquilo que o teu irmão quer falar. Ah, não tenho tempo, outra hora eu te ouço. Muitas vezes o cara não vai te pedir nada. O cara quer conversar.
quer abrir o seu coração. E a gente tem que ter esse espírito cristão. Esse é o espírito de Cristo. Cristo ouvia as pessoas. Vendo alguém solitário, faz companhia. Cara, o que você está passando? O que está acontecendo? Conta comigo, vou orar contigo. Não tenho solução para o teu problema, mas eu posso orar com você. E quantas vezes isso já aconteceu nas nossas vidas? Eu, às vezes, no trabalho, quando eu trabalhava numa empresa multinacional, e alguém vinha e decide, fala, cara, eu não tenho solução, não sei o que fazer, mas olha, prometo que eu vou orar por você. Posso orar por você? Orar, cara, opa, vou pedir para Deus te ajudar nisso, te dar uma ajuda. Não sei o que fazer, mas vou orar. Isso é demonstrar misericórdia para o outro. Não bater nas costas e falar, a vida está dura, é assim mesmo. Está complicada para todo mundo, e para mim também. Mas aprenda a ser misericordioso, a ter compaixão das pessoas. Veja, nós temos que sair do estágio do sentimento. Eu sinto, realmente está tudo ruim. Para a prática. O nosso Senhor Jesus era assim, e nós temos que nos espelhar nele. Ele tocava os leprosos quando ninguém suportava leproso por perto. Aliás, os judeus tinham lugar separado para os leprosos. Mas Jesus tocava-lhes. Ele consolava os aflitos. Pergunto, nessa aflição que passamos no dia a dia de hoje, você tem orado para o seu irmão, para o amigo, tem compartilhado com ele a sua angústia, falando, olha, cara, conta comigo, vou estar orando por você, vou ligar para você, manda usar. Hoje nós temos bilhões de formas de estarmos juntos, né? Haja vista aqui. Manda um zap para ele, manda uma notinha, manda um versículo bíblico, mostra que você tem interesse na sua dificuldade e quer andar com ele. Hoje andar com alguém está complicado, porque nem andar a gente pode ir na rua com os nossos amigos e a máscara e tal, mas mostra que você se preocupa. Jesus fazia isso, gente, no seu dia a dia. A capacidade de se envolver com alguém que está sofrendo. Então, quem é doente, participa com ele. Vai lá estar com ele. Então, isso é ter misericórdia. Aí, Deus vai ser misericordioso com você também. Então, as nossas atitudes devem sempre aparentar a face de Jesus Cristo, nosso mestre. A ele que nós servimos. Se alguém nasceu de novo, pode e deve demonstrar misericórdia. Porque Deus foi misericordioso conosco. De mandar Jesus Cristo, seu filho, morrer na cruz por nós. Não foi extrema misericórdia dele? Foi. Se não fosse a misericórdia dele, de mandar Jesus Cristo, estaríamos todos perdidos. Agostinho, um dos cristãos do quinto século, eu ia falar do primeiro, mas foi do quinto século, ele falou uma frase fantástica que eu até peguei aqui para ler para os irmãos. Ele fala assim, olha o que Agostinho falava, se choramos pelo corpo de onde a alma partiu, ou seja, alguém que morreu, nós choramos, mas não choramos pela alma que partiu da presença de Deus, não mostramos compaixão. Ou seja, às vezes a gente chora por alguém que partiu, a sua alma partiu, mas não choramos por aqueles cujas almas partiram da presença de Deus, ou estão distantes de Deus. Alguém que andava conosco e saiu, falou, deixa que ele se vira, ele aprende, vai dar as cabeçadas e Deus vai chamá-lo de volta. Não, faça alguma coisa. E quantos amigos nossos, né, que andavam com a gente na igreja e não quiseram mais saber. Então, mostra misericórdia, manda um zap para ele, oh, querido, lembrei de você, está tudo bem? Como é que anda? Então, mostra interesse em ouvir a pessoa. Onde está a nossa misericórdia? O cara foi porque ele quis, deixa ele se perder. Não. Jesus, falando sobre isso, ele mostra
quando ele fala das 99 ovelhas, né? O pastor, uma só se perdeu, mas você pode olhar para trás e falar, mas tem mais 99. Está ótimo, assim, deixa esse um que se vire. Não. Ele fala que o bom pastor, ele deixa as 99 ovelhas no curral e vai atrás daquela uma que se perdeu. E quantas pessoas que passam com a gente, estão deixando, estão se perdendo. Agora, nessa fase de pandemia, então a gente não tem visto as pessoas. Mas se você lembra de alguém que andava contigo, manda lá um zap para ele, mostra misericórdia, fala, está tudo bem contigo? Tem andado? Você tem andado? Então, isso demonstra que realmente nós temos o senso cristão e o amor cristão. Devemos advertir as pessoas que estão afastadas com Deus. Ou seja, se você vê alguém caminhando e ali na frente tem um abismo profundo de 500 metros, é uma montanha, você não vai me dizer, cara, cuidado no abismo aí. Tem? Cuidado quando você está andando. Se você não disser, ele pode cair no abismo. Onde está a sua misericórdia? E assim acontece com o nosso meio cristão. Se você vê alguém que saiu do caminho, demonstre misericórdia para ele. E avisa, olha, cuidado. Misericordioso é aquele que vence o mal com o bem. Devemos ser misericordiosos e generosos para aqueles que batem a nossa porta, às vezes nos pedindo algo. Mas você logo vai dizer, não tenho nada, não posso. Não, sim, você pode. A gente pode fazer alguma coisa. Posso repartir um pouco que eu tenho com alguém que está mais necessitado do que eu. Mas, por último, sobre esse tema de ser misericordioso, por que devemos ser misericordiosos? Porque fomos criados por Deus para as boas obras. Deus nos criou para que a gente realmente fizesse boas obras. Com isso, a gente revela o caráter de Deus em nós. Se eu não sou misericordioso, e o nosso Deus o nosso Senhor Jesus, extremamente misericordioso, como é que eu sou discípulo dele? Então, quando você é misericordioso, você está demonstrando o caráter do nosso Senhor. Revela que somos da família dele. Como é que eu digo que eu pertenço à família de Cristo? Não tenho misericórdia com ninguém, não quero ouvir, problema seu, não é meu. Isso é um problema seu, se vire. Cadê a tua misericórdia? Como é que você diz que pertence à família de Deus? Quando você exerce misericórdia, o escritor de Hebreus 13:16, ele diz que é como um sacrifício agradável a Deus. Quando você exerce misericórdia, você está adorando a Deus. Isso é agradável para ele. Hebreus 13:16. Cornélio disse-lhe o anjo, Cornélio, olha, as suas orações e a sua ajuda às pessoas necessitadas têm subido para a memória de Deus. Olha que interessante. Lá em Atos dos Apóstolos, o anjo dizendo para Cornélio, você sabe o que é? As suas ações, as suas atitudes subiram para a memória de Deus? Agora imagina quando você vira as costas alguém necessitado. E aí Deus não está olhando? Então, cuidado. Tiago também diz, em Tiago, acho que é 4, eu não lembro qual versículo, mas que os ricos estavam retendo o salário dos trabalhadores. E os seus clamores chegaram aos ouvidos de Deus. Não estavam praticando misericórdia. Então, cuidado, que quando você não exerce misericórdia, Deus está te ouvindo, está te vendo, está indo para a memória dele. E quando você está fazendo algo para alguém, tendo misericórdia de alguém, ajudando alguém, também está subindo para a memória de Deus. Ele vai se lembrar disso.
O salmista diz no Salmo 112, versículos 5 e 6, nos diz assim: bem irá ao que compadece e empresta ao necessitado. Jamais será abalado e ficará, sabe onde? Na memória eterna de Deus. Olha que fantástico. Então, vale a pena ser misericordioso? Vale. Vale a pena ter a misericórdia do próximo? Vale. Voltamos para o nosso slide, então. Primeiro, bem-aventurança interpessoal. Você tem misericórdia de alguém. Misericórdia, coração simples. Olha lá, mísero, mas cordéis, ou cardios. Ou seja, simples. Você simplesmente ouve a necessidade do outro, lhe dói o coração e você ajuda. Lembra da oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. A origem da misericórdia, olha lá, é Deus. Lucas 6,33 diz: sede meus imitadores, como sede misericordiosos, como misericordioso é quem? O vosso Pai Celestial. Então, se eu não sou misericordioso, como é que eu posso querer a misericórdia de Deus sobre a minha vida? Olha que Mateus 18, 21, 35, fala isso daquele exemplo daquele rei e daquele servo que não perdoa o seu próximo. A origem do perdão está em ser perdoado. Nós somos perdoados? Claro que fomos. A nossa dívida era enorme, jamais conseguiríamos pagar. No entanto, Cristo veio e falou: está tudo pago. Todos os nossos pecados, ele colocou escrito, estão perdoados. Então, gente, temos que ter misericórdia do próximo para termos misericórdia de Deus. Examina os meus relacionamentos e ofereça perdão àqueles que me fizeram mal e busque reparar os danos que causei a outras pessoas. Isso é viver cristianismo, gente. É ver aquele meu relacionamento, se eu ofendi alguém ou se alguém me ofendeu, perdoa. Isso falou, quando orar, se tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa, ou você vai fazer a sua oferta no altar e lembrar que tem alguma coisa, deixa a tua oferta. Está sendo hipócrita. Está aqui minha oferta, Senhor, mas você tem uma dívida lá com o irmão que você não perdoou, o que adianta? Então, deixamos de hipocrisia do lado.